A partir de agora, mais um entrevistado especial aqui no Podicilo. Oferecimento Maturar Charcutaria. Diga, pessoal, tudo bem? Começando mais um Podicilo especial, numa cidade que faz muito calor, mas também faz chuva. E neste momento da gravação, chovendo, eu estou aqui ao lado do cara que já está grisalho, o tempo passou. É muito legal recebê-lo aqui no Podicilo. O atacante que eu acompanhei de perto, parte da carreira, depois ele sumiu, foi para a Europa fazer sucesso lá. Sumiu do futebol brasileiro. Jonas, tudo bem? Legal te receber aqui, cara. Muito bom, o prazer é meu, Nivaldo. Quanto tempo, né? Estou aqui, morando aqui em Ribeirão. Fiquei feliz aí do convite de estar participando com você aqui hoje. Parou a carreira em 2019. 2019, Benfica. Fazem já quase 4 anos e meio, quase, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Aí, o cabelo branco. Dá saudade? Cara, todo mundo faz essa pergunta. Assim, eu acho que eu vivi intensamente futebol. Hoje é um outro momento da minha vida, perto da minha família, principalmente dos meus pais. Então, assim, gosto de ir nos estádios, venho aqui assistir alguns jogos, poucos, né, aqui em Ribeirão, às vezes vou para São Paulo, mas, assim, falar que eu tenho muita saudade, assim, da época, acho que passou. Algum ex-jogador, assim, que a gente entrevista, o cara acorda sonhando que está fazendo um gol, essa coisa toda. Com você aconteceu isso ou não? Não, acontece. Não com frequência, mas às vezes acontece. Principalmente no Benfica, que lá foram 5 anos mais importantes da minha carreira, né? Às vezes eu sonho que eu estou no Estádio da Luz, ou jogando algum jogo lá, porque às vezes tem um jogo do Benfica que eu assisto naquele dia, ou no dia anterior daquele sonho, e aí fica aqui, né? Acaba que a gente acaba sonhando, mas assim, é muito raro isso. Legal. O Jonas, você nasceu aqui na região, né? No interior de São Paulo, pertinho aqui de Ribeirão Preto, e começou a carreira no Guarani, né? Guarani que vivia outros tempos. Guarani já, e agora, em 2025, vai disputar a 3ª divisão. Como é que foi sua passagem pelo Guarani? O que você lembra desse tempo do Guarani, desse começo, da sua estreia, e ver hoje o Guarani na Série C? É muito triste de ver o Guarani onde está hoje, né? Mas assim, o Guarani para mim foi onde tudo começou, né? Foi o início de tudo. Eles vieram fazer uma peneira na época aqui em Itaiúva, da onde eu sou, né? Eu tinha 12 anos, aí passei nessa avaliação, fui para lá, mas tinha muita saudade da minha família. Fiquei nesse vai e volta com 12, depois com 15, até que com 20 eu fui para lá. Mas assim, muitos aprendizados. Lembro que a gente morava debaixo do alojamento lá, debaixo da arquibancada, do brinco, né? Como se fosse isso aqui, né? Como a gente está aqui hoje. E foi, assim, para mim, o início da minha carreira, onde eu aprendi muito se virar, né? A gente saía... Campinas é uma cidade muito maior do que Itaiúva. Itaiúva tem 5 mil habitantes. Então, você ir para Campinas já dá um impacto muito grande, mas foi bom ter começado no Guarani, que naquela época revelou muitos jogadores. A sua ida para o Santos, como é que aconteceu? E você, no Santos, viveu altos e baixos, né? O que você lembra do lado positivo, do lado negativo, a sua ida lá para a equipe do Peixe? Sim, eu fiquei pouco tempo no profissional do Guarani. Eu fui vice-artilheiro da Série B de 2005. E aí tem o interesse do Santos, eu vou para o Santos. Positivo, chegar num clube como o Santos, para mim, há 2 anos e meio atrás, eu estava fazendo faculdade de farmácia. E depois estar jogando na Vila Belmiro, né? Então, as coisas aconteceram muito rápido comigo. E chegar no Santos, eu lembro que eu até brinco com a minha família, assim, com meus amigos, que quando eu cheguei no Santos era uma fartura, os equipamentos de concentração, de jogos e tal. E não que o Guarani não tinha, mas totalmente diferente, né? E de negativo, quando eu chego lá no meu 5º jogo, eu tinha feito 4 gols, e no meu 6º eu acabei me lesionando o joelho esquerdo, tive uma LCA, um ligamento cruzado, né? E aí fiquei 6, 7 meses parado, onde dificultou muito a minha volta. Voltei com muita desconfiança. O Vanderlei tentando me ajudar ainda, me dava muita moral, me dava muita confiança, mas esses altos e baixos aí no início foi muito bom. Depois da lesão eu tive bons jogos, não tão bons jogos, então aconteceu de atrapalhar um pouco aí, ter ficado mais tempo no Santos. Não sabia que você ia ser farmacêutico. Eu tenho um irmão eu sou o mais novo, né? Somos em 3, o mais velho é advogado, o do meio farmacêutico, e eu sempre sonhava em jogar futebol. E aí eu termino o 3º colegial, já com 17 anos, já meio que desistindo do futebol, começo a cursar farmácia.
E só que sempre em contato com o Guarani, né? Inclusive você conhece, o Donizete foi o que me revelou, que me levou pro Guarani. Exatamente. E aí, com 20 anos, ele foi buscar eu em Itaiúva, onde eu tranquei a faculdade e falei, vou tentar, vou atrás do meu sonho. Então as coisas aconteceram bem, bem rápido, eu não imaginava. Mas se não fosse jogador, não sei se eu seria um farmacêutico hoje, mas pelo menos o diploma eu teria, né? Porque aí no terceiro ano de faculdade eu tranquei para ir em busca desse sonho de ser jogador profissional. Não vai voltar à faculdade, não? Não, agora não. Não chega, né? Meu irmão brinca que na época que ele se formou, né? Minha mãe fez um empréstimo no banco para comprar uma farmácia para ele e eu trabalhava lá, né? Por isso que eu comecei a estudar também, porque ajudava. Já tinha um pouco de noção de alguns medicamentos, mas ele falou, volta para cá. Eu falo, não, deixa quieto, já fui. Mas você teve conquistas lá no Santos? Sim, ganhamos 2 campeonatos paulistas lá. Foi muito bom. 2006 e 2007. 2006 foi... 2006 era pontos corridos na época. E 2007 ganhamos do São Caetano na final. São Caetano. Na época, 2006 era pontos corridos, era verdade. Não teve final. Eu lembro que a gente ganhou em casa, não sei de qual time, fomos campeões na Vila. Em 2007, sim, teve a final, 2 jogos, né? No Morumbi foi na época. E aí, essas 2 conquistas importantes também para mim. Como é que era a base daquele time lá, você lembra? Lembro. O treinador já era Vanderlei, né? Tinha voltado do Real Madrid. E Fábio Costa, tinha ali uma espinha dorsal muito forte, tinha o Antônio Carlos, zagueiro, o Domingos, meio campo Maldonado, o Kleber Santana, Zé Roberto, Zé. Na frente jogava eu, o Marco Aurélio, Pedrinho depois veio, o Kleber lateral esquerdo, ex-Corinthians também. Alessandro depois chegou, o Alessandro do Grêmio. Então assim, era um timaço. Legal. Uma base boa. E o Santos depois tem esse rebaixamento que teve um ano retrasado. No ano da morte do Pelé vai disputar a Série B. É um negócio. E disputou. Doido, né? Justo no ano que o Rei faleceu. As coisas do futebol, que não tem como você cravar, não tem como... Futebol tem dessas, né? Quanto menos você espera, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, acontece coisas que a gente fica imaginando, pensando por quê, né? Mas agora, que bom que o Santos voltou, reestruturar, porque agora voltar para a Série A, o torcedor eu conheço lá, como qualquer torcedor de time grande vai cobrar títulos, então precisa reforçar. Tem uma equipe já boa, mas para a Série B, né? E a gente torce pro Santos sempre bem também, porque tem muita gratidão pelo Santos. Legal. Você foi artilheiro em todos os times que você passou. Lá no Santos também você teve Sim, eu tive um momento bom. Né? Tive um momento bom, principalmente quando eu cheguei, né? Depois jogamos também 2 Libertadores, chegamos na semifinal, contra o Grêmio, né? Depois eu fui pro Grêmio, mas nos clubes que eu passei, tive uma média boa de gols em relação a jogos, né? Então isso também foi importante para mim. No Santos, qual é o teu gol marcante? Se dá para escolher um. Teve um que a gente jogou contra o Palmeiras. Esses dias até o pessoal tava mandando agora nos grupos do Zap, chega fácil, as coisas chegam rápido, né? A gente ganhou de 5-1 e foi um jogo que o Pelé tava na tribuna e foi uma triangulação de toque de bola, cara, que o Vanderlei sempre gostou, né? Futebol pra frente e tal. E a gente tava 4-1 e eu fiz o último, 5, foi um golaço. A gente foi pra um lado, foi pro outro, voltou, fizemos uma tabela ali no finalzinho com o Kleber, o Wellington Paulista, e eu acabei fazendo um gol de biquinho, assim, foi muito bonito esse gol. Legal. A ida pro Grêmio? Muito bom. Eu não estava jogando no Santos, né? Já não estava sendo titular, e aí o Vanderlei até queria que eu ficasse no Santos. Conversou com meus irmãos e tal, mas eu queria novos ares, eu achava que seria bom para mim. E o Mano queria eu, desde a época que eu estava no Guarani, que em 2005 eu disputei a Série B pelo Guarani, foi quando o Grêmio subiu, né? Batalha dos Aflitos. E aí deu certo de ir pro Grêmio. E no Grêmio, no início, também foi um pouco difícil. Eu demorei para me firmar como titular. E nesses 3 anos que eu estive no Grêmio, 3 anos e 4 meses, eu tive um empréstimo para a Portuguesa, né? Mas assim, o clube que eu mais me identifiquei no Brasil foi o Grêmio. Principalmente em 2009 e 2010, com a chegada do Renato, eu fui artilheiro do Brasileirão, fui o melhor atacante do Brasileiro, ganhei o prêmio Fredenage empatado com o Neymar na época, 42 gols na temporada, foram muitos gols. Então foi um ano que meu pai até brincou na época comigo, falou, você não conseguiu diploma de farmacêutico, mas esse ano é como se tivesse formado no futebol, todo mundo te conhece agora. Então
foi muito legal essas palavras dele naquele ano, que foi principalmente aí o ano mais importante para mim. No futebol brasileiro, né? Que depois Sim. você brilharia na Europa. O Renato Gaúcho, que agora está meio com rusga com a imprensa, está falando, ameaçando aí jornalistas, dizendo que não foi ameaça que ele quis dizer. O que dá para dizer do Renato Gaúcho, cara? Me surpreendeu também essas declarações dele em relação à imprensa, porque ele sempre foi uma pessoa que se deu muito bem com a imprensa, com o torcedor, né? Principalmente gremista, né? Mas não sei, eu acho que ele tá meio que querendo um ano sabático aí, quem sabe, não sei. Eu acho que ele vai ficar no Grêmio, né? Mas a gente tá no dia a dia lá, mas foi um treinador que me ajudou muito, Nivaldo. Foi assim, foi sensacional. Quando a chegada dele lá, ele me deu muita moral. Eu me lembro que ele falava muito comigo nos treinos, ele, você vai ser meu titular desde o início. E aí foi o que foi, eu acabei sendo artilheiro daquele ano, né? E ele brincava muito comigo, ele falava, poxa, quem viu a 7 do Grêmio nas minhas costas, agora tem que ver nas costas do Jonas e tal. E essa brincadeira também fazia com que a gente ganhava mais liberdade com ele, mais confiança. Então foi um treinador que, durante esses anos que eu fiquei no futebol brasileiro, foi o que mais me deu confiança aí, juntamente com o Vanderlei também no Santos, enfim, vários outros, mas o Renato é especial. Teve aquela história com muita gente, né? Não viu meu DVD. Isso. Você viu o DVD do homem? Todos. Às vezes a gente fazia uma jogada bonita assim, mas finalizava mal. Aí falava, não, calma que depois eu vou te dar meu DVD. Você não viu, você não sabe o que foi o Renato aqui. Aí teve uma vez que a gente estava sentado pós-treino, até o Fábio Santos contou essa história, é verdade mesmo. A gente estava brincando, a gente cutucava muito ele. Ô Renato, o Jonas passou em gols, você no Grêmio e tal, tudo, como é que pode, não sei o quê. É claro, ele pode até passar, mas aquelas 2 estrelinhas lá, ó, fui eu que dei pro clube. Então, assim, esse jeito que ele deixava um ambiente leve, mas ele sempre canetava, sempre zoava. E o DVD sempre vai ser, né? Todo clube que ele for passar, ele vai pegar no pé dos atacantes aí pra ver o DVD dele. Teve uma coisa negativa. Teve a imprensa, acho que foi lá da Espanha, por conta da Libertadores, te tratando pejorativamente como o pior atacante do mundo. Como é que você recebeu isso na época? Por que isso aconteceu? Foi um lance na Libertadores? Sim, na Libertadores, contra não lembro qual. Foi um time colombiano. Isso, exato. Boyacá. Exatamente. Boyacá Chico. A gente jogou a primeira fase, né? E aí eu tive 3 oportunidades de fazer o gol, e errei as 3. Mas até então, a gente ganhou o jogo e tal, fica triste ter errado gols fáceis assim, né? E aí no outro dia a gente volta para Porto Alegre e a imprensa queria falar comigo, eu não entendi. E até alguma imprensa de fora, tal, ali do sul. E aí eu vi que o pessoal começou a pegar pesado por causa dessa matéria que saiu lá na Espanha. E pensando assim, agora, eu era tão menina assim, que talvez isso foi... Tem um lado bom, um lado ruim, mas eu não levei tão a sério aquilo, sabe? Só que aí depois, depois eu comecei a ir pra campo, eu chutava, a bola batia na trave e a torcida começava a me vaiar. Eu chutava pra fora, você começava a me vaiar do Grêmio. Justamente por causa desse rótulo aí que fizeram, né? Isso foi em 2009, no início de 2009. Aí depois do Brasileiro eu engreno, começo a ir bem, e 2010 foi o ano que foi, né? Mas assim, foi difícil pra mim, o pós, né? Talvez naquele momento, eu lembro que eu dei entrevista ainda e tal, e não achava aquilo como... Exatamente, ele não conhecia a minha carreira toda, pegou um lance isolado e fez aquela matéria pesada. Mas logo depois, sim, a torcida tinha pouca paciência comigo por causa dessa situação, né? Mas aí depois, o mundo também não dá volta, ele capota, né? Em 2011 eu vou para a Espanha e o mesmo jornal queria fazer uma matéria comigo pelo ano que foi 2010, o terceiro artilheiro, os melhores do campeonato, tem empatado com o Neymar também no prêmio das Américas, bota das Américas, né? Então é aquela coisa que eu acabei, graças a Deus, dando a volta por cima, porque foi um momento difícil para mim ali no Grêmio, que depois daquilo a torcida sempre olhava com uma desconfiança para mim. E o quanto isso? Tem gente que esquece que há um lado humano, né? Você tem família, você
E outra, você depende daquilo e psicologicamente, como é que sobrevive a esse tipo de coisa? Eu acho que ainda naquela época não é tão como hoje, né? Porque hoje as redes sociais, a qualquer momento, tem os memes da vida. Naquela época não tinha. Por isso o Mas, impacto talvez fosse maior naquela época. exato. E assim, eu lembro que meus pais estavam comigo lá. Meus pais. E aí, sou muito família e tal. E meus pais conversaram, não, pô, isso aí é tranquilo, João, você sabe a sua confiança do teu futebol, pelo amor de Deus, não dá importância pra isso não. Mas realmente não é fácil não, Nivaldo, você depois olhar capa do jornal, todo mundo falando, pô, o pior atacante do mundo, e depois você vai para campo, a torcida com pouca paciência, então aguentei firme, sempre trabalhando, me dedicando ao máximo para dar a volta por cima como aconteceu, né? Legal. Aí a saída sua do futebol brasileiro. Você fica no Grêmio, você tem um empréstimo à Portuguesa. Sim, aí 2010 foi meu melhor ano aqui, né? A Portuguesa foi muito bom em 2008, que eu vou para a Portuguesa porque eu não estava jogando e volto para o Grêmio com uma outra condição. E aí acaba 2010, eu tinha mais um ano com o Grêmio, e aí poderia renovar e ficar mais tempo, e aí chegou a proposta do Valência para mim, chegou de outros clubes, de outros países. Eu tinha uma proposta muito boa financeiramente da Rússia, mas eu queria ir para a Espanha, que pensava em seleção e tal, e aí foi um ano que foi muito bom, eu lembro como se fosse hoje, minha família, a gente sempre decidiu em família as coisas e acabou indo pro Valência, que chegou com uma proposta muito boa para mim também, e eu fui, cheguei no meio da janela lá, mas foi bom. Você frequentou a seleção brasileira, né? Sim, 2011, 12, depois 15 e 16, com o Mano e com o Dunga. Mano e Dunga. Não faltou uma Copa nesse ano? O pessoal sempre pergunta pra mim assim, né? Mas assim, eu sou muito realista também, Nivaldo. Eu acho que assim, 2011, 12, era só amistoso, né? Porque 14 o Brasil era sede, então teve ali uma Copa América, mas eu não era convocado. E aí vem o Filipão no lugar do... Alguns amistosos eu ia com o Mano. Quando o Mano perde a Copa América, o Filipão assume e aí eu não vou mais. Aí 13 e 14 o Filipão fica, 15 eu volto com o Dunga. Aí já era eliminatórias, né? E 16 vai para a Copa América Centenária, que o Brasil não vai bem, inclusive eu também não vou bem. Mas assim, talvez o ano que eu estaria melhor assim para estar indo para a Copa seria 2014, que eu estava no Valência bem e tal, mas já 18 eu já estava mais pro fim da minha carreira já, entendeu? Então, eu acho que fiquei feliz de ter chegado na seleção, não imaginava chegar e até disputar eliminatórias, uma Copa América, então já foi muito bom ter essa experiência. Mas te fez falta? Te magoou? Nada? Não longe chateou? disso, eu sempre falei que as convocações que eu fui era para ir mesmo porque eu estava bem, as que eu não fui aí por escolha, estava até bem, mas outros também viviam um bom momento. Então, isso nunca passou pela minha cabeça, deveria disputar aquela Copa porque eu estava muito bem, não, nada longe disso. O seu time de menino é Corinthians? Corinthians. Ainda é corintiano? Muito. Eu vou às vezes no estádio, assistir, não é sempre, mas fui na final contra o Flamengo ao Brasil, fui em alguns jogos do Brasileiro, da Sul-Americana, tem um pessoal ali de Nova Odessa que a família da minha mulher é dali, e aí a gente vai de van, vai uma farra, top demais. Eu gosto. Sempre quando eu posso, eu vou. Legal. Antes de perguntar do Corinthians, você fez um gol que ajudou a rebaixar o Corinthians. 2007, né? O último jogo do Corinthians foi contra o Grêmio. E aí o Grêmio tinha que ganhar. E a gente não tinha mais perspectiva assim, de Libertadores, nem de Libertadores tinha. E aí acabou empatando, o Goiás ganhou do Inter e o Corinthians caiu. Aí fica o último gol, né? Que foi o meu, que a gente... Empatou 1-1, eu fiz o gol com acho que 40, 50 segundos de jogo. Aí o Clodoaldo empatou. Aí ficou isso até o final da partida e o Corinthians acabou caindo. Naquele momento, profissionalismo, a gente quando joga perde aquele lado torcedor, né? Tanto é que eu voltei agora a ser torcedor do Corinthians. Mas não tinha o que fazer, né? O Corinthians, o time naquela época, você percebia que assim, uma pressão danada naquele jogo para eles. Eu lembro que o Vampeta estava no jogo, ainda estava no Corinthians, né? Falando, pô, vão devagar e tal. Mas foi um jogo, acho que foi um jogo morno ainda, sabe? As duas equipes, a gente também não lutando para nada.
o Corinthians, a torcida vibrando, assim, incentivando, mas com medo do time cair, foi o que aconteceu, acabou caindo mesmo e até hoje passa o gol e o pessoal sempre brinca. E quando caiu a sua ficha, falou, pô, aqui esse gol que eu fiz... Tem uma história legal que meus irmãos estavam lá essa semana, eles foram lá para assistir o jogo. E aí, antes da gente concentrar, meus irmãos falaram assim, olha, vocês não tem mais chance pra nada, mas, cara, esse jogo vai passar em todo o canal. Corinthians é o Corinthians, a mídia, o Ibope desse jogo. Cara, tenta fazer Claro que todo jogo você vai querer jogar bem, mas esse jogo, não, eu vou falar, se você fizer um jogo fodido aí e marcar um gol e tal, e sacramentaria o rebaixamento do Corinthians, cara, isso vai passar por muitos e muitos anos, viu? De ter feito. Até hoje ele e meus irmãos brincam, cara, lembra? Eu tava saindo pra concentração, no sábado à tarde. O jogo foi no domingo, às 4 horas. E aí foi o que foi mesmo, eu, assim, confesso que eu sabia que era um jogo importante pra mim também, né? Eu tava chegando no Grêmio, eu tinha poucos meses de Grêmio. Então, foi um jogo que ficou marcado aí pra sempre, esse gol. Quando caiu a ficha, você falou, em casa já, aí você vai assistir a rodada, fala, pô, o Corinthians caiu porque o Grêmio conseguiu o ponto que o Corinthians não podia perder. Exato. E aí eu vim pra Itaíba depois, meu sogro é corintiano, né? Meu pai e tal, assim, alguns amigos meus de Itaíba ficaram bravos, ficaram meio que viraram a cara pra mim, pô, mas não tem como, o profissionalismo meu é acima de tudo, né? E entendo também lá dentro, porque corintiano é maluco, né? E aí, mas depois eu vi que assim, pra mim, né, profissionalmente falando, foi um marco legal que todo mundo lembra até hoje. Claro que eu sou corintiano e voltei a ser corintiano, mas enquanto a gente está na profissão, o torcedor acaba ficando de lado. Não é fácil, né? Não tem jeito, não dá para separar as coisas, né? Falar, não, hoje eu sou corintiano e. Como é que não você vai vou chutar uma fazer. bola pra fora, depois o nego vê e fala, meu Deus, o rapaz era corintiano lá, ninguém te contrata mais. Aí não. E tem. É verdade. É verdade. Veio Acaba- de propósito. Aí acaba Hoje acaba tem, sujando a imagem, né? hoje tem muito esse negócio de apostas aí também, dizendo que tem jogador que se vê. Como é que você vê isso? Seria mais ou menos isso, né? Se eu fizesse isso lá atrás, é o que está acontecendo hoje. É triste, né? Ver o número de apostas, né? De jogadores aí, já tem alguns casos, né? Comprovados de jogadores tomando cartões para beneficiar familiares, amigos, enfim, e por aí vai. E acaba que chegar a esse ponto, acho que a gente nunca imaginou, né? Então acho que isso é totalmente fora do futebol, não tem nada a ver com o esporte, mas ficar sempre atento aí para que não aconteça mais esses casos, né? Porque isso tira um pouco da credibilidade, né? Com certeza. E assim, não é só aqui não, também fora, na Europa também, em todos os lugares está tendo isso. Então, na época que eu fiquei também mais tempo em Portugal também tinha isso, na Espanha também se falava muito nisso, né? Então, naquela época se falava na mala preta, né, aquela coisa, né, pegava um jogador, um goleiro, um zagueiro, facilitar o jogo. Então, sempre teve isso. Agora, ficar supervisionando isso para que não aconteça, porque mancha. Mancha, né? Você chegou a ver em algum time que você defendeu a mala preta passeando? Não. Graças a Deus, nunca tive dentro dos clubes que eu passei alguma coisa parecida e ninguém nunca chegou até mim abordando isso, né? Então, nesse ponto aí, mala branca sim, mala branca, isso é fato. Várias Isso é vezes. fato. Sim. Incentivar para ganhar, né? Exatamente. Você já tem do próprio clube às vezes, né? Você tem um bicho aqui, um bicho ali, em jogos importantes. E também tive no Brasil, mais no Brasil, na Europa eu não tive não, mais no Brasil aqui, alguns clubes pagando, o clube que eu tava jogando para ganhar daquele time, porque beneficiava aquele time que eles estavam pagando a gente, então isso sim, isso é tranquilo. Legal. Jogar no Olímpico, você jogou no Olímpico, que está abandonado hoje, né? É uma tristeza, né? Agora, eu fui uns 3 anos atrás ver um jogo do Grêmio lá na Arena, ficou bonita, mas assim, o Olímpico é o Olímpico, né? Tem aquela... Ali tem a alma, tem a história, né? Exatamente. Muitos anos de história, né, cara? Muitos anos. Desde lá de trás. Acho que eu vejo ainda o torcedor gremista sentido ainda de não ter jogos mais no Olímpico.
E realmente era a casa do Grêmio, você via que quando jogava-se Libertadores praticamente, né, os clubes iam lá e sabia da dificuldade que era jogar no Olímpico, né, o Caldeirão era mais próximo e tal. A arena ficou bonita e tal, tudo, mas até acho que mais capacidade, né, mas assim, não tem a acústica do Olímpico, eu acho, imagino. Não tem a alma, né? Não tem história também. Bom, tem, pode ser que sim, mas acho que pra já tá muito cedo ainda pra se comparar ao Olímpico. Tem gente que chama a gente de saudosista, né, cara? Porque hoje você entra no Maracanã, não tem mais a geral. Você entra no estádio do Palmeiras, não é mais o estádio. Você fez gol lá no Palestra. Palestra top também. Um estádio bem gostoso de se jogar, muito próximo ali, torcedor te xingando. Assim, é bem diferente. Muda bastante. O Morumbi sempre teve ali, mas você pega a Vila, cara, não tem como. Não sei, tem até projeto, parece, para modificar a Vila, mas que caldeirão ali, cara, que gostoso jogar ali, enfim. Acaba que, acho que pro business, né, talvez é importante fazer esse aumento, fazer essas arenas aí, né, para ter shows também, além do futebol, mas perde um pouco aquilo da tradição de jogar nesses estádios. A magia vai embora junto, né? Como é que você saiu do Valência e foi parar no Benfica? Então, eu tinha mais um ano de contrato no Valência, e aí o clube foi vendido para um chinês, o Peter Lim. E aí houve algumas modificações. E eu era um daqueles jogadores que não ficaria mais no clube. Aí entramos em acordo e tal. Eu estava acertando com o Sevilha, porque o Unai Emery me pediu no Sevilha, só que aí o Valência não me queria, mas também não me liberaria para o Sevilha, porque a gente tinha perdido a semifinal da Europa League para o Valência, do Sevilha. Aí aquela rivalidade, né? Aí eu não entendendo nada, Renato me liga para voltar para o Grêmio, mas eu queria continuar ainda na Europa. E aí foi quando o Benfica entra em contato com o meu irmão e queria minha contratação. E eu falei, pô, acho que é uma boa. Futebol português, vai disputar Champions, ainda gostaria de ficar mais tempo na Europa, talvez até voltar para a seleção. Foi o que aconteceu. Melhor, hoje, assim, analisando, claro que naquele momento é difícil você prever, né? Mas hoje, analisando assim, foi a minha melhor decisão de ter ido pro Benfica, porque foram 5 anos fantásticos que eu passei lá. E ali você encontra um cara que já estava de olho em você há muito tempo, você não sabia, né? JJ me pediu lá, né, esse ano, e ele falou que queria, quando eu sair do Grêmio, ele queria me levar pro Benfica também. E aí não deu certo, acabei indo com o Valência, mas é um treinador que me ajudou muito no início, principalmente nesse primeiro ano, né? Acabei jogando um futebol que nem eu imaginava jogar no Benfica, saímos campeões. Só não fui artilheiro porque naquela época não tinha VAR, a bandeirinha anulou um gol que tava legal e eu acabei perdendo a artilharia. Mas ele conhece muito o futebol brasileiro, não só da Série A como da Série B. Naquela época ele conversava muito sobre isso com a gente. Quer dizer, antes dele vir pro Flamengo, ele já era um cara que ficava de olho aqui no mercado. Sim, ele sempre gostou do futebol brasileiro, Vinivaldo. Ele sempre comentava com a gente. Ele gostava de jogadores assim, jovens, de equipes menores, entendeu? Até pro Benfica ir atrás. Vou dar um exemplo assim do Talisca, assim, naquela época buscaram, acho que do Vitória, e depois o Talisca foi vendido para a China por não sei quantos milhões. Aí o presidente faz aquelas vendas maravilhosas pro clube, né? Mas ele gosta muito do futebol, sempre gostou do futebol brasileiro, sempre. Tanto é que depois ele acabou vindo para cá e fez um baita de trabalho no Flamengo. Quando ele veio para cá, você imaginava esse sucesso no Flamengo? Sim, eu imaginava que ele poderia ir bem no Flamengo, sim. As suas ideias, eu conheço muito, eu trabalhei 1 ano com ele e sei o tanto que ele é capaz de fazer um time jogar. Eu confesso que teve alguns movimentos meus, assim, né, da minha posição, que eu acabei aprendendo com ele. Por incrível que pareça, já estava com 31 anos, né, já experiente no futebol, mas assim, uma doideira. Você vê o treinamento dele, a intensidade, o conhecimento, os conceitos, sabe? Isso me surpreendeu muito. Não só eu, como muitos jogadores que passaram por lá, que passaram pela mão dele, depois foram vendidos para Real Madrid, Di Maria, Chelsea, Matic, Davi Luiz, Chelsea, enfim. Todo mundo comenta dele, todo mundo fala dele. Então, eu achava que ele teria sucesso no Flamengo, mas assim, falar que no primeiro ano ganhar tudo que ele ganhou, mas sim, pelo potencial, pela qualidade dele, a gente sabe que ele poderia sim chegar onde ele chegou no futebol brasileiro. Já teve namoro de volta dele pro futebol brasileiro, pro próprio Flamengo. Você acha que um dia ele volta?
Se fosse perguntar para mim, eu achava que, assim, talvez, se eu fosse ele, eu não voltaria pro Flamengo, não. A história tá tão bonita lá. Porque, assim, a cobrança, né? A cobrança, no mínimo, você tem que fazer o que já fez. Exatamente. Então, assim, eu acho que ele tem um sonho. Ele até falou em algumas entrevistas, ele comentava muito com a gente de treinar uma seleção. Eu acho que a seleção que ele poderia treinar, a portuguesa, eu não sei. Agora, a brasileira, ele tem essa intenção, sim. E eu acho que passa pela cabeça dele treinar a seleção brasileira, que eu acho uma boa. Você acha que daria certo ele na seleção? Eu acho. Nada contra os treinadores brasileiros, mas eu acho que, assim, nos últimos anos, se você pegar as últimas conquistas dos clubes, Flamengo, Palmeiras, que mais ganhou aí, né? Agora o Botafogo. A escola portuguesa é muito boa. É muito boa. E não falo porque eu estive lá, não. Os resultados estão aí, né? Então, eu gostaria de ver ele na seleção brasileira. Eu gostaria. Eles são diferentes dos treinadores brasileiros? Não, assim, tivemos na época também 90, lá de trás, 70, 80, Tele, Zagallo, enfim, Parreira, Vanderlei, temos inúmeros treinadores. Mas eu acho que esse é o momento dos treinadores portugueses no futebol brasileiro. Para mim está muito claro. Claro que tem bons treinadores brasileiros, mas eles vieram, conquistaram. Se você for fazer uma comparação, você não vê um treinador brasileiro ir para Portugal, até mesmo para outros países, e fazer o trabalho que eles estão fazendo aqui. O Tite era um dos melhores há pouco tempo e teve na seleção, legal. O Dorival está tendo agora, né? Mas eu acho que, assim, não sei até quando o Dorival vai ficar, se vai ser na Copa, enfim, vai depender dos resultados. Mas acho que o próximo eu contrataria. Aí eu tenho minha preferência, que é o Jesus. Como eu não sou presidente da CBF, mas se eu fosse, eu contrataria ele. Porque eu acho que também é difícil vir um Ancelotti da vida, um Mourinho, um Guardiola, não sei, um Klopp. Não sei se eles viriam para cá, para nossa seleção, não sei. Agora, se o Jesus convidar o Jesus, eu acho que ele vem. Não precisa pensar muito, né? Eu também acho. Eu acho que ele vem. E seria para a Copa, não sei, talvez aí de 2026. Exatamente, 2026, né? Mas depende dos resultados aí e tal. O Dorival indo bem, mantém, mas ele teria aí essa intenção, sim. Eu tenho quase certeza que ele gostaria. Legal. E você pode, de repente, virar auxiliar dele, hein? Não, vou ficar torcendo muito. Ele tem uma equipe boa, ele tem um pessoal que eu conheço já, que veio com ele pro Flamengo, depois tá lá na Arábia com ele. Ele tá sempre rodeado de boas pessoas. Só que é o seguinte, conheço o velhinho também não escuta muito os outros, não. Ele tem as ideias dele. Se o preparador físico falar que tem que fazer aquilo, porque se ele falar tem que fazer desse jeito, obedece. Já vi muitos exercícios de preparador físico, de fisioterapeuta. Mas é o jeito dele, né, tal, né? Claro que ele confia muito na sua equipe, mas tem uns estalos assim que ele... e geralmente ele acaba fazendo e dando certo. Então, mas ele tem uma equipe muito boa por trás também. Você fez o gol mais rápido, ou um dos mais rápidos da Champions? O segundo. Foi no Valência contra o Leverkusen. A gente jogou em casa, soltou a bola, eles saíram com a bola, jogou no volante, o volante jogou no goleiro, o goleiro foi chutar pra frente, deu no meu pé, e eu só chapei de esquerda, assim, a bola foi entrando devagarzinho, assim, curva, acho que foram 9 segundos e pouco. Foi legal também, foi muito... Ninguém se prepara pra fazer um gol assim, né? Se eu não me engano, acho que o nosso treinador estava subindo a escada ainda para entrar em campo. Ou entrou e era que olhou, já estava todo mundo comemorando, sabe? Foi muito rápido mesmo. Ficou marcado aí, acho que é o segundo. Você fez um sucesso, você tem números expressivos. São quantos títulos lá no Benfica? No Benfica foram 9 títulos em 5 anos. 9 títulos em 5 anos. 4 português, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, os campeonatos todos lá, né? Por esses 5 anos que a gente teve lá, pegamos uma época muito boa de títulos do Benfica lá. E para você, qual era o diferencial do futebol português para você fazer tanto sucesso lá? O seu estilo de jogo encaixou com o deles? Seria mais nesse sentido. Eu cheguei lá, tinha uma equipe muito boa também por trás. Tinha 2 extremos que eram da seleção argentina, os 2 volantes da seleção grega e outra seleção da Sérvia, o centroavante da seleção mexicana, a seleção da Grécia também, tinha Luizão, Júlio César, os brasileiros aqui.
Então, assim, a gente tinha um time muito bom, Nivaldo. E eu me encaixei muito bem nesse time. E foi uma loucura, assim, de fazer tantos gols, né? E também peguei o Mr. Jesus, que me ajudou muito. Tirava muito de mim no treinamento. Aquele jeito agressivo dele, né? Meio mal educado, mas eu sabia que era para melhorar. E ele me ajudou muito, principalmente no meu primeiro ano. Me deixou muita vontade. E aí, como o primeiro ano correu muito bem, até muito acima do que eu imaginava, porque eu estava voltando, eu estava saindo do Valência, nem tinha feito pré-época. Chego no Benfica, depois de 3, 4 semanas, estou estreando. Não tive aquela preparação que é importante. Mas assim, foram anos incríveis que eu passei lá. Os maiores treinadores que você trabalhou, acho que você já falou, né? Pela ordem, dá para colocar uma ordem aí, como se fosse uma votação dos mais importantes para você? Olha, graças a Deus, eu trabalhei com grandes treinadores, tanto no futebol brasileiro, futebol espanhol e no português. Numerar um assim, colocaria assim, ó, Renato e Vanderlei aqui. Espanha, Unai Emery e Ernesto Valverde. Jorge Jesus. Então foram grandes treinadores que me ajudaram muito. Isso é sorte, é estar no lugar certo no momento certo? Como é que você... Acho que um pouco de cada, né? De você estar nos clubes também e esses treinadores estarem lá, né? Ser comandado por esses grandes treinadores, você aprende muito, você acaba crescendo, né? Profissionalmente. Foi o que aconteceu comigo, todos os clubes que eu passei com esses treinadores aí. Brasil ou Portugal, se tivesse que ir? Para morar? Para jogar? Para jogar, acho que eu faria aquilo que foi feito na minha carreira. Começaria aqui e depois iria para lá. Não ao contrário. Foi meio que aconteceu. Eu comecei aqui, passei pela Espanha e terminei lá. A sua relação lá com a torcida muito legal, Nivaldo, muito legal. Eu fui agora em abril, eu levei minha família, porque depois que eu parei, eu sempre vou uma vez por ano lá, né? E sempre vai minha esposa e minhas filhas, mas eu não tinha levado a gangue, né, que ficou lá comigo esses 5 anos. Foi incrível, assim, cara, o carinho que eles têm por mim, o respeito, sabe, a gratidão, e eu também por eles, né? Eu já falei que é um clube que eu amo e que foram os meus melhores anos da carreira. Mas, assim, foi demais, assim, dessa última vez que eu fui lá, assim, sabe? Até minhas filhas, a mais velha tá com 11, ainda pegou um pouco. A mais novinha nasceu, depois de 6 meses eu parei. Então, não lembra quase nada, né? Ela foi lá agora, ela até falou, papai, mas você é famoso aqui, papai? Eu falava, não, filho, aqui o pessoal gosta da gente aqui, do papai jogou aqui. Então, isso é legal. Fui com um grupo de amigos também, levar os filhos para um show lá que teve no Benfica, foi lá no estádio, né? Aí entrei em contato com o pessoal lá para eles arrumarem ingresso pra gente. O pessoal também ficou assim, caramba, eles te respeitam muito aqui, cara. Então isso vou levar para sempre, porque também eu quis parar minha carreira lá, sabe? Isso ajudou muito também, sabe? De eu ter parado lá nesse clube que a minha maior relação é com ele. Você tinha a oportunidade de seguir mais um pouco, né? Sim, eu tinha inclusive até mais um ano de contrato com o Benfica, mas eu tava com um problema na coluna e já não dava mais para eu jogar. Tanto que o clube que mais, assim, entrou em contato comigo para eu voltar para o Brasil foi o São Paulo. Na época o Raí estava como diretor e me ligou e falou, você não quer vir? Trata aqui no Refis, nossa, você já sabe como que é, você joga pelo menos um ano aqui e vai vendo, vai sentindo. Falei, Raí, cara, é que eu vou parar, cara. E se eu tivesse que jogar, eu ainda continuaria no Benfica pela história, por ter uma relação com o clube bonita, então... Mas não tinha outro caminho a não separar por causa desse problema na coluna. Você volta pro futebol? Pra já não, Nivaldo. Pra já não, por causa da questão dos meus pais. Hoje eu tenho meus pais já com uma certa idade, quero ficar perto deles, eu tô fazendo coisas totalmente diferentes do futebol. Depois que eu parei, sempre gostei de economia, cálculo. Eu sempre, durante o tempo que eu jogava, eu tinha minhas planilhas, né? Planilha assim, né? Era no caderninho mesmo, quanto eu ganhava, quanto eu gastava. Sempre fui econômico nesse sentido, sempre gostei. Meu pai é matemático, né? Sempre puxou esse lado. Puxei para ele. E meus irmãos também, sempre. Então, depois eu comecei a estudar economia, depois que eu parei, para saber, né? Porque agora também a gente também tem que lidar com aquilo que a gente economizou para fazer bons investimentos e tudo mais. E tô gostando dessa área aqui, tô aqui perto da minha família, da família da minha mulher. Mas, assim, dentro de 3, 4, 5 anos eu gostaria de voltar ao futebol, pontual, talvez seria
para agenciar um ou outro menino aqui da região que tenha talento, que tenha potencial, para a gente fazer um trabalho diferente, né? Desde o início, dar um apoio principalmente para a família, para os pais. Né? Para treinador não dá, né? Para já não. Para já não, porque também essa vida pós-futebol está sendo gostoso também. Você tem o fim de semana, você vai nos aniversários agora da família, enfim, os amigos, tal. Eu sempre pensei em depois que eu pararia do futebol, eu pensei em voltar para estar perto da minha família, dos meus amigos. Então foi mais isso que eu pensei. E treinador também tem que ter uma paciência de jó, hein? Eu acho que é pior, né, cara? Porque tem treinador que hoje a maioria chega às 7 no CT e sai às 7 da noite, né? A gente treina e vai embora, né? Vai descansar e tal. O treinador é pior, eu acho. Não dá pra encarar, né? O goleiro mais difícil que você encarou, na hora de fazer o gol, você fala, putz, esse cara ali vai... Aqui no Brasil, cara, vixi. Vou colocar... são vários, hein? Mais um. Escolhi um. Cacilhas. Peguei ele na Espanha e em Portugal. Pelo tempo aí, mais tempo de ter. Esse era difícil de ser. E você vê que assim, não era um goleiro de muita estatura, assim, sabe? Ele era muito rápido e tal. Ficava muito fácil nas bolas. A história dele é incrível, né? Eu joguei contra muito na Espanha, né? Com Valência, e depois em Portugal ele foi pro Porto, né? A gente também jogou muito tempo contra lá. Quantos gols você fez no Cacilhas? Cara, acho que em Portugal fiz um, acho que na Espanha também um. Não fiz muito, não. Assim, pelos jogos que eu fiz. Não lembro quantos jogos a gente jogou. Mas lembro que eu fiz no Bernabéu e o outro na Luz contra eles. E os dois a gente empatou, foi 1-1. Mas foram gols importantes, né? Sim, gols importantes. Sempre 1-1, hein? Corinthians. Sempre 1-1. Sempre 1-1. Tava escrito. Tava escrito. E o time, o melhor companheiro que você teve nessa... cara que pode estar servindo bola para você... Você teve alguns, né? Assim, tantos, hein, cara? Meu Deus. Aqui no Brasil, eu pego, por exemplo, no Grêmio, o ano que eu fui melhor, o Douglas. O Douglas achava os espaços que muita gente não enxergava, né? No Valência, tive uma parceria muito, muito legal com o Soldado, Roberto Soldado. Em Portugal, tive também com o Lima, um atacante quando eu cheguei lá, muito bom. E eu tinha com os argentinos, com o Nico e com o Salvo, os dois extremos do Benfica, que toda hora me dava possibilidade de gols. Então, esses daí foram os que me chamou mais atenção, assim, pensando também muito rápido aqui. São vários, né? Mas esses daí sempre me consagrava. Legal, né? O futebol brasileiro está carente de camisa 10, desse maestro? Sim, né? A gente que teve muitos camisa 10 desde lá de trás, né? O futebol mudou muito, no meu ponto de vista, muito mais força, muito mais intenso. Então, hoje você não tem tanta liberdade tão fácil assim, né? Por causa dessa questão da intensidade. Mas, realmente, para quem teve desde lá de trás, né? Pelé, Zico, e vários outros, né? Camisas 10, hoje a gente vê que praticamente não tem hoje no futebol brasileiro. Talvez hoje, pensando friamente nas últimas temporadas, o Arrascaeta, mas não é brasileiro. E o Garro, vou puxar a sardinha pro nosso time, o Garro hoje que tá muito bem, né? Assim, o Ganso, né? O Ganso também, veio lá de trás. Mas muito pouco, assim, nos últimos anos de futebol. Tanto é que na seleção a gente também não encontra esse 10 ainda. Você teria, assim, de cabeça, um 10 pro Dorival? Qual Dorival chama esse? Hoje? Boa pergunta. Assim, a gente vai ficar pensando aqui e não vai achar tão fácil assim, né? Mas hoje... Talvez hoje eu colocaria com liberdade aquele que a gente sempre quer, e é o Neymar, né? É o único, né? É o único. Mesmo ele entrando aí, voltando de lesão, tudo, se ele dar uma acelerada e pegar firme fisicamente, ele será sempre o 10. E você acha que dá tempo para ele ir na Copa? Dá. Tempo tem, né? Tem, exatamente. Se tivesse a Copa há 5, 6 meses nos nossos olhos aí, acho que não. Mas como tem 2 anos, a gente tem que ir com calma com ele agora. Entendeu? Até porque vai classificar muitas seleções agora, né? Mudou ali a regra. Eu acho que tem que botar aos poucos com ele.
Entendeu? A partir do ano que vem, agora, alguns jogos voltar aos poucos, não colocar a pressão toda. Porque assim, acho que o principal da seleção hoje, faltando dois anos para a Copa, quais são as competições que tem? Não, só tem a Copa, não só tem? tem a eliminatória, né? A Copa América já foi, as eliminatórias, que o Brasil vai classificar, não tem dúvida disso. Então, para ele chegar bem na Copa, acho que o principal é o Neymar pensar na Copa, 2026. E você acha que a gente tem chance dessa Copa aí? Eu acho que sim. Eu acho que dentro de outras grandes seleções, claro que para mim o Brasil não é favorito. Não. Acho que nas últimas Copas eu não colocaria o Brasil como favorito, eu colocaria uma França, a Inglaterra, mas é o Brasil, entendeu? Você pega a Argentina, que foi campeão da última Copa, era favorita? Favorita. Todo mundo colocaria a França, então até que ganhou da França. Então acho que o Brasil, comendo por fora também, como foi nas outras Copas que ganhou, eu acho que talvez chegar com essa desconfiança também pode ajudar. Acho que chegar muito confiante, mas também não é o caso, porque a gente não está jogando futebol também para chegar como a favorita. Mas eu acho que nós temos peças, sim, para fazer uma boa seleção e brigar. É mais coração do que razão. Até um tiro curto também, Nivaldo. Acho que tudo pode acontecer. A Argentina perde o primeiro jogo, depois sai campeã. Entendeu? Então, assim, é muito louco. Aí o Brasil ganha, começa, pega um time na Croácia que não faz nada, posse de bola, que é um time com mais posse, e acaba que ganha da gente no finalzinho, né? Nos pênaltis. Então, assim, você vai ganhando cancha, você vai pouco a pouco, né? Você vai passando e eu acho que eu acredito muito nisso. Eu acho que um mesinho aí para dar o sprint, principalmente o Neymar, para ele. Acho que todo mundo torce. Eu, particularmente, torço para ele ganhar uma Copa. Aí dependemos dele, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. É o principal jogador, sempre foi, nos últimos 10, 15 anos aí, acho que sempre ele sempre foi a nossa referência. E eu acho que acho não, né? Será a última Copa dele também. Então, acho que preparar bem para ele chegar e, quem sabe, terminar com chave de ouro, que seria para ele maravilhoso. Ele vir para o Santos ajudaria? Assim, acho que sim. Hoje ele está na Arábia. Talvez voltando para o Santos, bem fisicamente, eu tenho certeza que ele vai brilhar no futebol e chegaria preparado, né? Eu acho que talvez clube, assim, primeiro escalão, para ele jogar hoje, claro que ele pode ter proposta, mas talvez ele tá feliz, mais alegre, talvez a volta do Santos pode ajudar, assim, nessa retomada, principalmente com a seleção. Ele está na parte final. 10 sumiu, mas o 9 também, né? E você foi um especialista. Sim, também. Faz tempo também que a gente não... É que a gente... As comparações são assim, são absurdas, né? Você pega de 70, depois de 94, 2002, né? Os outros anos que o Brasil ganhou também, tinha sempre um 9 e um 10. Até quando diferente. Não ganhou, né? Até quando não ganhou, exatamente. Até quando não ganhou. Mas a gente sabe também que não está fácil também produzir tantos 9 e 10. E isso começa na base, o trabalho é diferente do que era antigamente. Então, mas acho que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Hoje se fala muito no Henrique também, mas é um menino, não pode ter essa cobrança. Quem seria o seu 9 na seleção hoje? Hoje meu 9... a gente vai ficar pensando aqui, né, que seria. Mas assim, você pega que nem o Gabriel Jesus não tá jogando muito. O Richarlison também. Hoje, talvez eu jogaria de uma forma diferente. Eu colocaria como um 9-10, um falso 9 o Neymar, para ele deixar mais... Eu não colocaria um centroavante hoje. Como eu acho que a gente não tem um centroavante que faça a diferença, até para deixar ele com mais liberdade, para ele não marcar. Vou dar um exemplo aqui, como o Guardiola jogava com o Messi no Barcelona, entendeu? Jogava ali com um falso 9, com 2 extremos, com 2 meio-campistas, até para fortalecer o meio campo. Eu hoje teria o Neymar livre para jogar ali próximo da área como um 10 e muitas das vezes chegando como um centroavante. E os outros correm por ele, que é um cara diferente. Até porque, assim, fisicamente o Neymar pode chegar muito bem, mas ele não vai ser o Neymar de quando ele estava em 2014, 2018. Para mim, na minha opinião, ele estaria melhor fisicamente nesses anos do que em 2026. Mas aí a experiência, a qualidade dele, ali... Aquele lampejo no faz a último diferença. Exatamente, meu irmão. Não quero o Neymar voltando para marcar aqui o próprio meio campo.
É no último terço ali. Não precisa cair para os lados, não, do meu ponto de vista, né? Não sou treinador, longe disso, mas eu colocaria ele hoje como um 9-10. Deixa ele flutuando ali. Flutuando, deixa 2 pontas, 3 no meio, e os 4 lá atrás e bola para ele, juntamente com os extremos também que vão chegar na área e tal. Você pega 3 volantes, pega 3 meio-campistas, 2 que chegam. Então você vai ter 2 meio-campistas, extremo mais o Neymar, você está atacando com 5. Então eu faria isso hoje. Como a gente não tem, colocaria ele nessas 2 posições aí. Se vira. Se vira, você é o Neymar. É o Neymar. O Gabigol, você pegou um pedacinho dele no Benfica? Peguei. Ele foi muito novo lá, cara. Ele foi muito novo pra Europa. Ele ficou muito pouco tempo na Inter. Aí ele vem pro Benfica querendo jogar, ser titular logo no início. Entendo também, porque pô, ele sai da Inter e fala, pô, agora no Benfica eu jogo. Só que lá a gente vinha de 4 campeonatos, taças, ganhando tudo, time certinho, montadinho. O treinador, eu acho que ia colocar ele no time. Um ou outro ia sair, até mesmo ia ser vendido depois de 4, 5 meses. Só que aí ele já queria chegar jogando, e não foi o que aconteceu. E aí ele acabou voltando pro Santos, que foi bom. Aí depois da história dele aqui no Brasil, a gente sabe o sucesso que ele fez e pode fazer ainda, né? Mas ali ele chegou muito novo e não teve paciência de esperar o momento certo. Paciência foi a palavra. Exato. Jonas, a gente está chegando no final. Qual é o sonho desse atacante que eu acompanhei durante tanto tempo? Sim, hoje, acho que o que eu estou vivendo hoje, acho que eu sonhei lá atrás, de ter tido essa carreira, não imaginava. A gente comentou no início da entrevista de farmacêutico para o campo, de repente, e eu sempre sonhei, depois que eu parasse, ficar perto dos meus pais. São as pessoas mais importantes da minha vida, juntamente hoje com as minhas filhas, meus irmãos, minha esposa. Então acho que o sonho mesmo é continuar em volta dessas pessoas que eu amo muito, fazendo o que eu gosto hoje, cuidando das minhas coisas, mais cedo ou mais tarde voltando mais pro futebol também. Então acho que é isso, nunca se desligar totalmente do futebol, mas sempre estar focado na família, que é uma coisa que eu sempre pensei. Legal. Jonas, obrigado. Obrigado por te receber aqui, por você ter disponibilizado esse tempo para a gente falar um pouco da sua linda carreira. Não, eu que agradeço, Nivaldo. Fazia tempo que a gente não se via, né? Acho que na época eu jogava aqui no Brasil ainda. E parabéns pelo sucesso, te acompanho desde lá de trás e obrigado. Que você siga aí, tendo mais sucesso ainda. Obrigado. Obrigado, Jonas. Abraço para você, abraço a todos, pessoal. Assim a gente encerra o nosso Pod Silo de hoje para lá de especial. Um artilheiro e tanto, no Brasil e em Portugal. Valeu, até mais. Essa foi mais uma entrevista especial no Pod Silo. Oferecimento Maturar Charcutaria.